Daniel, capítulo de número 3. Nós estamos fazendo uma série de 6 mensagens, se Deus assim conduzir a nossa vida, neste livro de Daniel, naquela que é conhecida como a primeira parte deste livro. O livro de Daniel, na verdade, tem 2 grandes divisões. A primeira, do capítulo 1 ao capítulo 6, você tem uma série de acontecimentos históricos envolvendo Daniel e seus 3 amigos lá na Babilônia, um lugar totalmente contrário à fé cristã. E a partir do capítulo 7 você tem uma mudança de linguagem, onde Daniel traz diversas profecias sobre o que iria acontecer no futuro e a vinda o retorno do povo de Israel para Jerusalém, a terra prometida. Nós deveremos então pregar nesta primeira parte de Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, nesta série de 6 mensagens. Esta é a terceira e nós estamos então no capítulo de número 3 de Daniel. Por gentileza, abra sua Bíblia e mantenha sua Bíblia aberta neste texto. Eu, como o capítulo é um pouco longo, eu vou fazer como domingo passado. Nós iremos ler o texto à medida que nós formos olhando os pontos do nosso sermão. Então mantenha aberto aí Daniel capítulo 3, e à medida que nós formos expondo o texto, nós iremos ler os versículos relacionados. Vamos orar a Deus, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Você veio aqui para louvar o Senhor e ser alimentado pela palavra de Deus. Você só será alimentado pela palavra de Deus se o Espírito Santo agir, iluminando a nossa mente e trabalhando no nosso coração. Nós necessitamos do Espírito Santo. Deus Pai bendito, nós estaremos expondo a Tua santa palavra. Palavra esta que foi soprada pelo Teu próprio Espírito. Palavra esta que foi conduzida aos escritores sagrados que escreveram com fidelidade, porque o Senhor preservou o escrito daqueles homens. E esta palavra, ó Deus, precisa ser compreendida por nós hoje. Por isso, Teu Santo Espírito, o mesmo que atuou na elaboração do texto sagrado, possa atuar na nossa vida hoje, não nos revelando, mas nos iluminando as verdades aqui presentes. Que nós possamos, ó Deus, ser alimentados de fato pelo texto da Tua palavra. Que a Tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração, nos exortando, nos edificando e nos consolando. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, este capítulo 3 continua a saga destes servos de Deus em uma terra cheia de ídolos. Aliás, este é o tema do nosso sermão hoje. Os filhos de Deus peregrinando em um mundo cheio de ídolos. Os 3 aqui citados, você irá ver daqui a pouco, você perceberá estes 3 homens que são servos de Deus Altíssimo, vivendo em um mundo que estava cheio de ídolos. E não é diferente hoje. Nós estamos também em um mundo cheio de ídolos, tanto ídolos físicos, quanto ídolos que brotam do nosso coração, que é contaminado pelo pecado, como nós lemos em Ezequiel 14 já ao longo deste culto. E nós estamos então neste mundo caído, afetado pelo pecado, e que faz diversos ídolos para si. E a questão não é sair deste mundo, nunca foi esta a solução. Alguns tentaram fazer isso meio que isolando-se do mundo, com o intuito de que, achando que não iriam pecar. E diversos movimentos na história se isolaram da cultura. Isso não foi, de fato, relevante nem frutífero, porque o pecado habita dentro de nós. E quando nós nos isolamos do mundo, nós mesmos fazemos nossos próprios ídolos. Jesus disse que não iria orar para que tirasse os discípulos do mundo, mas Ele orou para que nós fôssemos guardados. Então, a peregrinação dos filhos de Deus em um mundo cheio de ídolos. Um dos pastores que eu estava ouvindo ao estudar para este texto, ele destaca algo interessante. Ele usa uma ilustração muito engraçada. Ele diz assim, que a canoa foi feita para estar dentro da lagoa. E não há nada de errado com isso. Você vê uma canoa e lagoa. A canoa na lagoa não é nada prejudicial. O prejudicial é quando você vê a lagoa dentro da canoa. Nós estarmos dentro do mundo, não há nada de errado com isso. O erro é quando o mundo passa a estar dentro de nós. E aqui está neste capítulo 3, uma história que mostra como que pessoas podem ser fiéis a Deus, mesmo pressionados de todos os lados a se dobrar diante dos ídolos do seu tempo.
A primeira lição, então, que eu gostaria de ver com você é o fracasso do projeto idólatra em unir os povos. Olha aí, Daniel capítulo 3, então, do verso 1 ao verso de número 7, você vai ver um projeto idólatra, com o intuito de unir as pessoas em volta deste ídolo. Vamos ler, por gentileza. Acompanhe aí o texto de Daniel 3, do verso 1 ao verso 7. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não se adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos ler o verso 7? Portanto, a primeira lição é o fracasso do projeto idólatra em unir os povos diante de ídolos. Nabucodonosor é um rei de um grande império. Se você se lembrar do capítulo 2, Nabucodonosor tinha tido um sonho, e um sonho assustador, de uma imagem muito grande, onde a cabeça era de ouro e as demais partes de outros elementos, prata, bronze, e chegava no pé e o pé era de barro. E essa imagem muito grande, de repente uma pedra vinha, batia no pé de barro e a imagem caía. E essa imagem enorme era esmiuçada por esta pedra. Esse foi o sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, assustador, e ninguém poderia adivinhar a não ser Daniel. E Daniel, iluminado pelo próprio Deus, narra para Nabucodonosor, interpreta aquele sonho dizendo assim: a cabeça de ouro é você. E os próximos elementos desta imagem são os outros reinos que irão suceder a ti. Passa-se um tempo, Nabucodonosor resolve agora, parece que, personificar aquela imagem. Primeira coisa que Nabucodonosor faz é mandar construir uma grande imagem, mas não apenas com a cabeça de ouro. Ele manda construir essa imagem toda de ouro, provavelmente folheada de ouro, porque essa imagem era muito grande. Essa imagem tinha em torno, converter nesses dados citados aqui na escritura, algo em torno de 27 metros de altura e por 2,70 de largura. Na verdade era quase que praticamente um obelisco. E esta imagem, só para você ter uma ideia, eles comparam algo em torno de um prédio de 9 andares. É uma imagem muito alta. E ele faz ela toda de ouro, folheada de ouro, para mostrar que não vai ter reino que vai suceder ele. Ele era a cabeça de ouro no sonho que ele teve. Deus disse: a cabeça é você. Ele diz: então vou fazer a imagem toda de ouro. Não vai ter nada de barro para nenhuma pedra bater e derrubar. Ele está fazendo uma imagem com o intuito de tornar o seu reino conhecido. E se você reparar bem, há até uma repetição no texto, né? Um tanto quanto que, humanamente falando, um tanto quanto que cansativa, porque ele diz assim, no versículo de número 2: então o rei ordenou mandar juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, e vai citando. Quando ele chega no verso 13, ele diz: então se juntaram. Aí começa de novo: os sátrapas, prefeitos, governadores. Poderia até dizer assim: eles se juntaram, não estava resolvido. Mas por que ele está repetindo que foram sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros? Nabucodonosor está mandando todas as autoridades do seu reino se dobrar diante desta imagem.
Ele estava tentando unificar um território enorme, uma lealdade, buscando uma submissão, buscando lealdade ao seu império, ao seu governo. E talvez esta imagem tivesse até a face de Nabucodonosor esculpida. Não é possível determinar, mas é provável, é possível talvez que tenha. Se não tivesse, era de um outro deus da Babilônia, que ele estava erigindo para dizer: olha, todos devem se prostrar. Engraçado que a Babilônia é um povo idólatra, e cada um tinha os seus deuses. E o que Nabucodonosor está dizendo é dizendo assim: você pode continuar adorando os deuses de vocês, mas lembre-se, precisa se prostrar diante desta imagem que vai unificar o nosso trono. A humanidade tem tentado fazer isso. A humanidade tem tentado criar projetos idólatras para tentar unir a multidão em torno de um ídolo. Se você olha para a Escritura, você vai encontrar logo no início um grupo que quis fazer uma cidade, fazer uma torre, que era a Torre de Babel, e tornar o nome deles grandes. Você continua olhando para a história, e você vai ver criações e mais criações humanas, impérios e mais impérios, questões que são levantadas como grandes ídolos, prometendo paz para a humanidade, prometendo harmonia, prometendo unidade, prometendo que os povos possam viver bem, se todos eles reconhecerem tais e tais coisas como autoridades da vida. No passado, houve um movimento muito forte que pregava o positivismo, a crença de que pelo conhecimento o ser humano iria atingir a sua maioridade e de certa forma eles poderiam esquecer Deus. Eles não precisariam mais de Deus, bastasse que o conhecimento iria dar ao ser humano paz, estabilidade e tudo mais. Houve um grande desenvolvimento da ciência e muitos passaram a achar que Deus estava de fora, que a ciência resolvia tudo na vida. E a humanidade que achou que ia se unir porque eles estariam mais educados e não precisavam mais de Deus, se deparou com a Primeira Grande Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas foram mortas. O conhecimento foi aplicado para matar diversas pessoas. Não dá para você levantar um ídolo e achar que um ídolo vai fazer aquilo que só Deus pode fazer: unir os povos em um só propósito. Só Deus deve ser o alvo da nossa adoração. Outras tentativas têm sido feitas. Uma delas é substituir Deus pelo eu. Uma vez que o homem alcança a sua maioridade, ele não precisa mais de nenhuma divindade. Então ele passa a ser a razão de todas as coisas. E nessa tirar Deus da questão e colocar o próprio homem como centro, em vez de unir a humanidade, tem fragmentado ainda mais o ser humano. Tem fragmentado ainda mais o povo. Tem gerado morte mais morte. Na tentativa de criar lazer que possa unir a sociedade, diversas coisas são feitas. Uma tão conhecida no nosso país, lamentavelmente, é o carnaval. E eles acham que naqueles dias do carnaval, então, o Brasil para e todos vão se divertir em busca de um ídolo. E o ídolo é a carne, os desejos da carne. E não une nada. Quantas tragédias decorrem de carnaval? Quantas mortes se dão, quantas brigas acontecem. E você sabe muito bem que qualquer coisa que eu e você tentamos fazer para unir até mesmo a nossa família se torna em vão, porque só Deus pode ser aquele que une todas as coisas. Quantas brigas e mais brigas não têm surgido, porque coisas que nós colocamos como centro da vida para unir aqueles que nós amamos não é Deus, mas são elementos. O rei faz isso. O rei está fazendo aqui aquilo que Deus fez na humanidade, quando Deus trouxe para si uma imagem perfeita. E a imagem perfeita de Deus não é nenhuma imagem física, é Jesus Cristo. Hebreus diz isso. Hebreus diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1. E essa expressão exata do ser de Deus, que é Jesus Cristo, Filipenses diz que Deus deu um nome que todos devem se dobrar e adorar. Percebe que aquilo que o rei queria fazer, Deus fez em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz com que pessoas das mais diferentes idades, das pessoas das mais diferentes questões financeiras, pessoas das mais diferentes culturas, pessoas dos mais diferentes lugares, dos mais diferentes tempos e épocas, se voltam para um objetivo comum e morrem por esse objetivo comum. É só Deus. Se você não colocar Deus, todas as demais coisas serão
em vão, serão em vão. E há grandes implicações nisso, muitas implicações sérias. Dostoiévski, um escritor, ele diz assim: se Deus não existe, tudo é permitido. E ele desenvolve isso contestando, evidentemente, essa frase, né? Mas ele está mostrando, se você tira Deus, então tudo passa a ser permitido. E a minha pergunta é: será que você tem depositado a sua expectativa em quê? Nós estamos próximos de entrar numa época eleitoral. E nenhum partido político, nenhuma ideologia política é capaz de unir as pessoas. Só a bandeira de Cristo Jesus. Só o verdadeiro Evangelho. Eu não estou dizendo que você não deva buscar a ideologia que seja mais compatível com Cristo. Você deve fazer isso. Há ideologias cada vez mais contrárias a Cristo. Mas perceba como que é tão importante isso. Talvez você tenha expectativa de coisas e achando que determinadas coisas, se acontecer na sua vida ou na sua família, vai fazer com que tudo se una. É só Deus faz isso. Só Deus. Deus está fazendo um povo para si. Mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar então a segunda lição. Então a primeira lição é o fracasso do projeto idólatra em unir os povos diante dos ídolos. Por que é um fracasso? Porque ele manda se juntar todos e de repente vai acontecer alguns que não vão se prostrar, e no final o próprio rei vai dizer: olha, vamos mudar o decreto, todo mundo não pode, ninguém pode blasfemar de um Deus maior do que a minha imagem, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi o fracasso de criar um projeto idólatra. Não crie você um projeto idólatra para a sua vida. Não faça da sua carreira um projeto idólatra. Não faça de coisas boas que Deus te dá um projeto idólatra para você. Coloque Deus lá. E Deus sim deve ser adorado. Não importa o tamanho da estátua, nada é capaz de colocar sentido de vida, sentido de um povo, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Isso vale até para nós enquanto igreja, enquanto denominação. O que é o centro da nossa igreja não é nenhuma placa denominacional, mas o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos substituir isso por nada, nem por coisas que nós mais amamos, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda lição: a fé provada. Então, primeiro é o projeto idólatra do rei. Esse projeto idólatra vai conduzir à fé provada. Nós estamos em um mundo em que tem gente fazendo projetos idólatras, e a nossa fé será provada. Vamos ler aí a partir do verso 8 até o verso 18. Acompanhe por gentileza, que eu vou pedir que os irmãos possam ler algumas partes. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de folhas e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Vamos ler agora. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Só até aí nesse primeiro momento. Percebe que quando a gente lê essa história pela primeira vez e vendo todo mundo se prostrando, a pergunta é: e aqueles homens judeus que estão lá, eles também vão se prostrar? Quando cada cabeça começa a se curvar diante da imagem, será que aqueles que são fiéis ao Senhor, será que aqueles que conhecem os mandamentos bíblicos, sabe que um dos mandamentos é: não terás outros deuses diante de nós? O outro mandamento é que nós não devemos adorar nenhuma imagem. Será que pessoas que creem assim, quando a fé delas serão provadas, elas vão sucumbir ou vão permanecer fiéis ao Senhor? Este é o desafio quando ídolos são apresentados para nós. E estes homens não se dobraram. Eles não se dobraram diante da imagem, mesmo quando todos estavam fazendo. E é interessante que todo mundo tinha se dobrado, só eles que não. Pensa você a pressão desses três.
Eles estão remando contra a maioria absoluta. Não é essa a dificuldade que eu e você temos, porque às vezes a gente olha no local em que nós estamos e nós começamos a olhar por redor, e pessoas que nós consideramos começam a se prostrar, começam a viver em prol destes benefícios, começam a viver em prol de ídolos dos nossos dias, e nós também vamos ceder? Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram quando todos fizeram. Eu sei das pressões de jovens e adolescentes em faculdades, em escola, quando eles veem todos se dobrando diante das mesmas coisas, diante dos mesmos ídolos. Os ídolos da nossa geração são os mais diferentes, tanto entretenimento, quanto os ídolos mostrando a ideia científica de que o mundo é tal e tal forma, que é totalmente contrária à Escritura. E talvez você diz, eu não vou me levantar porque o PhDX divulgou tal e tal pesquisa. Quando nós que cremos na Escritura, nós sabemos que o mesmo Deus que revelou a palavra é o Deus que fez o universo, e as leis de Deus valem também no universo, e você pode percebê-lo através de um estudo científico correto, como diversos têm se levantado, como design inteligente, por exemplo, como o próprio criacionismo e tantas outras teorias que dão elementos da fé neste mundo. Mas percebe como que às vezes nós somos pressionados a nos dobrar. Às vezes nós somos pressionados a nos dobrar dentro do nosso trabalho, quando até mesmo crentes se dobram. O texto narra desses três, eu não sei se tinha mais judeus, e o texto faz algo interessante. Olha aí de novo, Daniel capítulo 3, olha o verso 12. Há uns homens, judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Olha o nome destes homens, vamos ler? Sadraque. Percebe, eles estão chamando eles pelos nomes babilônicos. O nome destes homens, na verdade, é Ananias, Misael e Azarias. E o texto, pela primeira vez, fica chamando eles com o nome da Babilônia, que aponta para os deuses deles. E a pergunta é, eles são mesmo Mesaque, Sadraque e Abednego? Ou eles são Ananias, Misael e Azarias? Eles são quem eles eram quando foram levados para a Babilônia? Ou eles foram totalmente tomados pela Babilônia? Eles continuam sendo Ananias, Misael e Azarias. Eles continuam sendo judeus. E ele diz, tem uns judeus que mudaram o nome, mas não mudaram de cultura. E a cultura deles era cristã. A cultura deles era judaica, né? Naturalmente da época, mas que hoje fazemos a relação com a cultura cristã. Percebe como que eu e você estamos peregrinando em um mundo cheio de ídolos. E a pergunta é, hoje nós estamos mais se dobrando aos ídolos ou continuamos sendo aquelas pessoas que Deus chamou? A pressão é grande, queridos. Estes homens estão remando contra a maior parte do império. Mas olha mais, olha que eles não se dobraram, mesmo quando ameaçados pelo rei. Olha aí o verso de número 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Então Nabucodonosor lhes disse, vamos ler? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Irmãos, agora essa prova não é apenas uma prova que não tem nome, que é geral, onde eles estão apenas no meio da multidão e eles ficam em pé e não se dobram. Mas agora é uma prova bem pessoal. O rei chama os três para uma conversa. E o rei aqui é inimigo mortal. O rei tem fama de matar. Há relatos de outras pessoas que tinham sido já mortos de forma cruel pelo rei Nabucodonosor. Ele não brinca em serviço. E ele dá uma chance a mais para esses homens. Ele diz assim, olha, fiquei sabendo que vocês não se prostraram, é isso mesmo? Mas agora se prostrem. Vamos fazer tudo de novo. Vai ter música de novo. Vão tocar de novo.
Vocês só precisam fazer isso aqui, abaixar. Percebe que Nabucodonosor não está dizendo que eles precisam negar o Deus de Israel? Aqui é algo muito interessante, porque ele não está dizendo assim, vocês não podem ter o Deus de vocês. Ele está dizendo, pode adorar o Deus de vocês, mas também adore a imagem que eu fiz. No mundo politeísta, eles permitem que nós adoremos o nosso Deus, mas também querem que nós adoremos os deuses deles. Nós não podemos fazer isso. Para Nabucodonosor era apenas mais um Deus que aquele pessoal adorava. Então se dobra diante do meu Deus. E a minha pergunta para você é: você percebe que às vezes a artimanha da idolatria que se apresenta diante de nós, lembra que idolatria que eu estou dizendo não é necessariamente um ídolo físico, mas esses ídolos do coração, esses ídolos do nosso tempo. Alguns estudiosos pontuam 3, por exemplo: sexo, poder e dinheiro norteiam o coração da humanidade. E a grande questão é que nós não somos proibidos de adorar a Deus no domingo e ao culto. Podemos continuar. O mundo não quer proibir isso hoje aqui. Há lugares que sim, mas aqui ainda não. Você tem liberdade de culto, adora o seu Deus, mas também se dobre aos nossos deuses. E que artimanha é essa? E quantas vezes, sem perceber, eu e vocês estamos fazendo isso durante a semana? Estamos nos dobrando e chegamos no domingo e cantamos, oramos e achamos que estamos servindo a Deus. Nabucodonosor, os 3 aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego, percebem que não pode isso. Não dá para fazer isso. Não dá para dividir as coisas. Olha que interessante. Já reparou que uma das coisas que o ser humano mais gasta é para ter diversão, ter entretenimento? E a diversão em si é boa, mas ela pode se tornar um ídolo. Mas é boa, ela por si só, Deus nos fez para nos alegrarmos. Mas quando é que se dá as maiores opções de lazer para o ser humano? No final de semana. As grandes opções de lazer acontecem no final de semana. Porque durante a semana eles não vão competir o ídolo do lazer com o ídolo do trabalho. Porque você não vai abrir mão da sua carreira, das suas coisas, para se dobrar ao lazer. Mas quantas vezes nós abrimos mão do culto ao Senhor por causa do lazer? Porque uma grande programação acontece, porque nós nos curvamos. Isso é muito fácil de acontecer. E sem perceber, nós fazemos isso. Nós também nos dobramos a este tipo de ídolos e trocamos a adoração ao Senhor. Isso tem que ser um sintoma para a gente checar o nosso coração. Será que nós não estamos nos dobrando demais a ídolos do nosso tempo? Será que nós não estamos erigindo ídolos que têm sido objeto da nossa devoção? Quando a prova da nossa fé se dá, ela acontece com riscos reais. Olha aí de novo o verso 15. Olha o finalzinho do verso 15. Se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha do fogo ardente. Enfrentar ídolos do nosso tempo é estar disposto a sofrer. Nós cantamos: quem pode livrar como o Senhor? Nós sabemos o fim desta história, mas aqueles homens não sabiam o fim da história. Eles sabiam que Deus poderia livrar, mas eles também sabiam que Deus poderia não livrar. Como Deus muitas vezes não livrou pessoas, como um Policarpo, que não se dobrou ao ídolo do seu tempo, o Estado Império Romano, e foi morto. Olha a reação destes homens, verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Sobre essa questão se Deus tem poder, Deus não precisa responder isso. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha ardente das tuas mãos, ó rei. Vamos ler o 18? Se não, percebe a resposta? A resposta é: se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, fica sabendo, ó rei, nós não vamos nos prostrar. Às vezes a gente dizemos assim: nós nos prostramos porque nós não temos outra opção.
Se eu fizer isso, se eu não fizer isso, vai acontecer tais e tais coisas, então eu preciso me prostrar. Sempre tem uma outra opção. A opção é prostrar ou ser fiel ao Senhor. Sempre escolhemos segundo as inclinações dominantes do nosso coração. Essa é a grande questão. E esses homens estão dispostos a abrir mão do cargo que eles tinham. Eles já tinham crescido na Babilônia. Eles já estavam dominando algumas regiões. Ele estava entre aqueles grupos de governantes sobre a Babilônia. Eles estão abrindo mão de uma carreira promissora. Mas mais do que isso, eles estão abrindo mão da vida, se necessário for. Porque para eles a resolução é simples: nós adoramos a Deus. E essa tem que ser a minha e a sua resolução neste mundo cheio de ídolos que nós peregrinamos. Não importa a consequência, nós não iremos nos prostrar. Você está disposto a atitudes como esta? Você está disposto a atitudes como essa no seu campo de serviço, de profissão, na sua escola de estudo, na sua relação de lazer? Você está disposto a ter decisões radicais como esta? Tem uma banda secular, olha que coisa, uma banda secular, não é necessariamente cristã, e essa banda revela, por graça comum de Deus, algo da realidade do mundo caído. E olha o que eles dizem. Eles dizem assim: às vezes qualquer um faz qualquer coisa por sexo, drogas e diversão. Tudo isso às vezes só aumenta a angústia e a insatisfação. Às vezes qualquer um enche a cabeça de álcool atrás de distração. Nada disso às vezes diminui a dor e a solidão. Tudo isso às vezes, tudo é fútil. Ficar ébrio atrás de diversão, nada disso às vezes, nada importa. Ficar sóbrio não é a solução. Uma angústia profunda, ele diz: olha, qualquer um faz qualquer coisa por sexo, droga e diversão. Qualquer um se dobra a esses tipos de ídolos, na busca de preencher um vazio. Mas a própria música diz assim: mas só encontra desilusão. Isso não preenche o vazio. E esse é o perigo do ídolo. O ídolo oferece para você alegria e te escraviza. Quantas vezes você, na tentativa de ter uma carreira promissora, você se torna escravo da carreira? Quantas vezes, na tentativa de ter uma família perfeita, em vez de você construir a família de acordo com a palavra, você destrói a família? Quantas vezes, na busca de se divertir, se alegrar, você cria aquilo um ídolo e aquilo não enche o seu coração, você destrói as outras coisas da sua vida? Ídolos devoram pessoas, porque ídolos não foram feitos para ser adorados. Ídolos, via de regra, são criações boas de Deus, que nós o colocamos num lugar equivocado, para ser o centro da nossa vida. Mas esses homens não se dobraram, mesmo quando tudo parecia perdido. Então olha comigo o verso de número 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. O maior, o poderoso, o grande Nabucodonosor ficou irado com aqueles homens, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Vamos ver agora? Então consegue imaginar essa cena? Deus não libertou eles aí agora não, nesse momento ainda. Eles são amarrados, o rei coloca a fornalha 7 vezes mais, dizendo: aquece o máximo que puder. Essa é a ideia. Já é quente como fosse, mas coloca o máximo. E esses homens são amarrados. Pensa você, talvez alguém dissesse: ei, se dobra! Eles olhando, vendo a grande Babilônia e eles sendo presos para ser jogado. Minha pergunta é: quando a gente vê um emprego talvez indo das nossas mãos porque nós não estamos nos dobrando, quando nós vemos pessoas se levantando e ridicularizando a nossa vida porque nós não estamos nos dobrando aos ídolos, será que a gente dá um passo atrás? Será que eles vão dizer: ei, tá bom, eu vou dobrar um pouquinho?
eles são lançados. Olha o verso de número 21, verso 22, melhor dizendo, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremodo acesa, chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Percebe que o fogo é real. Os homens que foram lançar aqueles homens foram mortos pelo aquele fogo, e aqueles 3 homens caem, parecendo que tudo está perdido na vida deles. Mas aqueles homens sabem que podem morrer aí, mas vão aparecer no reino celestial de Cristo Jesus. Lembra você que o que faz esses homens não se dobrar não é necessariamente a crença de libertação. Ele diz: se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, nós não vamos nos dobrar. Você estaria disposto a uma decisão assim? Terceira e última lição: a fé recompensada. Primeiro, então, o fracasso do projeto idólatra. Segundo, a fé provada. Terceiro, a fé recompensada. Verso 24, vamos ler? Então, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Queridos, essa fornalha era enorme, tinha uma abertura superior, onde eles jogavam as pessoas, e tinha alguma forma de ver o que estava acontecendo aí dentro. E a expectativa é que aqueles homens já caíssem praticamente mortos, porque o fogo estava sobremodo aceso. E de repente o rei começa a ver 4 andando, eles estão soltos, e começam a andar no meio do fogo e não se queimam. E o rei fica abismado com o que ele vê. E ele diz: o 4º homem tem semelhança de um filho dos deuses. Talvez aqui os estudiosos pontuam que provavelmente é a cristofania, a aparição do filho no Antigo Testamento. Talvez seja isso mesmo. E se for, você vê aqui como que o próprio Deus entra nessa história e liberta aqueles homens de uma caldeira que estava sobremodo queimando. Se não for, é um anjo que Deus enviou, e do mesmo jeito Deus está protegendo aqueles homens. Mas não é interessante você ver como que a fé que é provada é a fé recompensada, não pelos méritos, mas por causa da fé em crer na pessoa certa. Isso é dom de Deus. E como que Deus entra nas nossas maiores aflições e nos cuida de nós, nos livra das fornalhas acesas deste mundo. Aliás, essa figura de fornalha, ela é usada na Escritura em vários momentos. Por exemplo, quando o povo foi liberto do Egito, Deuteronômio descreve como sendo o povo de Israel sendo liberto da fornalha de ferro. Quando o povo de Israel vai para a Babilônia, eles dizem que a Babilônia é uma fornalha. Isaías diz que Deus vai libertá-los desta fornalha. E é impossível você olhar para esta fornalha e não lembrar de uma fornalha maior, que está em Apocalipse capítulo 20. Olha Apocalipse 20. Apocalipse capítulo 20 fala de uma fornalha ainda maior do que essa que estava aquecida 7 vezes. Vamos ver o verso 13. Ele está dizendo do último dia, da volta de Cristo, do julgamento final, da ressurreição dos mortos, quando todos terão que comparecer perante o tribunal de Cristo. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. 14, vamos ler? Então foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Olha o que você vai ler no verso 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, a fornalha maior não era a fornalha da Babilônia. A
fornalha maior, é a fornalha que vai queimar e nunca vai nos fazer perecer. É a fornalha onde o fogo nunca apaga, à luz das Escrituras. Naturalmente que são figuras de linguagem para mostrar um sofrimento eterno. E o texto diz: só tem um jeito de ser liberto de lá, é ter o nome escrito no livro da vida. O Deus que liberta Sadraque e Mesaque de uma fornalha, e Abednego, é o Deus que se faz carne, nasce, para nos libertar dessa fornalha que nós merecíamos. Eu e você merecemos este fim da história, porque se Deus nos julgar pelas obras, é aqui que nos coloca. É só ter o nome escrito no livro da vida que muda a história. E o nome no livro da vida tem que ser com sangue, o sangue daquele que é o Filho do homem e Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Nabucodonosor viu um que tinha aparência como filho dos deuses. A história mostra que de fato o Filho de Deus entrou na história. Nasceu de uma virgem, viveu uma vida para que aquele que tenha fé nele possa ser recompensado, livre da condenação final. E a minha pergunta diante de tudo isso que nós estudamos nessa noite é: como você está? Você está peregrinando, isso é fato. Você tem consciência de que você está em um mundo cheio de ídolos? Se você ainda não tem essa consciência, você precisa checar. Você está iludido, porque o mundo está cheio de ídolos. Talvez você diz: pastor, não tem nenhuma imagem na minha casa. Eu não estou dizendo de imagens, estou dizendo aquilo que está dentro do seu coração e do meu coração. Estou dizendo dentro da cultura do nosso tempo. Está cheio de ídolos. Pergunta é: você está se dobrando? A sua fé está sendo provada o tempo todo. Você está resistindo ou está cedendo? Há um escritor que diz: uma fé que não pode ser testada não é confiável. A fé falsa seca em tempos de provação, mas a fé verdadeira tem raízes profundas, cresce e dá glória a Deus. Eu não sei o que tem sido oferecido para você se dobrar. O que eu posso dizer é que se a sua fé for verdadeira, ela vai ser fortalecida. Se a sua fé for falsa, você vai se prostrar e vai dizer: eu me prostro, porque não tem jeito de dizer não. Tem jeito de dizer sim. Tem jeito. É possível dizer: eu não vou me dobrar. Porque se Jesus morreu por nós, será que Ele não habilita a nossa vida a sermos fortes diante dos ídolos? Talvez você venha aqui tendo esta semana se dobrado diante de alguns desses ídolos citados ou de outros. Talvez ninguém sabe como você está vivendo prostrado nestes ídolos. Talvez todas as pessoas achem que você tem sido um grande servo do Senhor, uma grande serva de Deus, quando a sua vida tem sido de escravidão a alguns ídolos. Eu quero dizer para você: existe aquele que é semelhante a Filho dos deuses para salvar você, para fortalecer você, para erguer você, para encorajar você. E se você ainda não sabe se você ainda está salvo ou não, se no dia em que você partir ainda há risco de, quando você ressuscitar no último dia, você cair nesse caldeirão de Apocalipse citado, eu quero dizer para você: se dobre, não diante da imagem construída por Nabucodonosor, não diante dos ídolos do nosso tempo, mas diante de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele sim é quem deve ser adorado. Ele sim nos une, e Ele sim nos livra da fornalha sobremodo acesa.